Então a Bíblia, ela é assim, ela não é, né, escrita em português, ela foi escrita em outras línguas. Então aqui, o que Paulo está dizendo? Você que vê alguém cair, você precisa querer restaurar essa pessoa, e quando for querer restaurar, você tem que ser brando com ela, tem que ser calmo com ela. Às vezes tem irmãos que vê um lá que passou do pôr do sol e está lá no mercado, vê alguém lá fazendo alguma coisa duvidosa, né? Enfim, a pessoa chega, a primeira coisa, ela quer ir na comissão, ou ela quer ir falar com o pastor, que fulano lá tem cargo na igreja e está pecando lá em tal lugar, não merecia cargo nenhum, tinha que ser o quê? Disciplinado. Quantas vezes a gente vê isso na nossa igreja, né? E o que Paulo está trazendo aqui? Isso aí não tem nada a ver com o que está na Bíblia. Isso é o espírito humano, a pessoa querer agir conforme o espírito humano. Mas quem é espiritual, quem segue o Espírito Santo, na hora de que vê alguém, a pessoa vai ir lá falar com a pessoa e ainda vai ir com calma e com a intenção de restaurar essa pessoa para ela novamente estar aqui conosco. Então, é o primeiro conselho já de Paulo. Pense se você é desse jeito. Se você vê alguém errando, você já sente aquela vontade de punir aquela pessoa. Ela tinha que ser punida. Pastores nossos. Tem casos assim públicos na nossa igreja que pastores, né, caíram assim, e teve gente assim, sabe, falando de um jeito assim como se não fosse pecador, né? O pecado da pessoa, ela se externalizou, o dela talvez nunca ninguém vai descobrir, e parece que a pessoa, né, ela tem ali uma vida santa, mas não tem, muitas vezes não tem. Porque quem está perto do Senhor não fala mal dos outros, não vai fazer isso. Então cuide, a primeira coisa que Paulo está dizendo é: corrija com brandura, tá? E guarda-te para que não sejas também tentado. Nós vamos ver agora na próxima parte da mensagem. Agora nós vamos para o versículo 2, que é a segunda característica daquele que é espiritual para com o próximo, tá? Que diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se você notar, a gente leu junto, né? Se você notar o verso 5, diz assim: porque cada um levará o seu próprio fardo. Se você notar que o verso 2 e o verso 5, fardo e carga, dá na mesma em português, né? Levar as cargas uns dos outros, aqui, cada um levará o seu próprio fardo, né? Então, como entender isso aqui? É uma contradição, né? Está dizendo ali, levar as cargas uns dos outros. E aí daí no 5 diz, não, cada um levará o seu próprio fardo. Então o que a gente faz, né? É que assim, ó, eu volto a falar, a Bíblia não foi escrita em português. Então a palavra que foi traduzida como cargas aqui, no versículo 2, é baros, que significa uma carga que pode ser compartilhada. Ou seja, uma sacolinha de uma senhora que está ali, né, andando ali e precisa que alguém ajude, é uma carga baros, né? Ela pode passar para você e você carregar. Uma caixa, uma mesa, né? Tudo são cargas que podem ser compartilhadas. Então, essa é a carga aqui. Agora, o fardo, que no versículo 5, já é outra palavra. Não é abaros, é fortion. É outra palavra grega, é assim mesmo, né? As palavras gregas, tudo estranho. E significa uma carga que não pode ser compartilhada. Qual exemplo que eu posso passar? Uma criança no ventre materno. Ela pesa, mas ela não pode ser compartilhada. A mãe não pode dizer assim, leva um pouquinho para mim aqui, né, que eu tá mal, né, eu tô aqui sofrendo. Ou um soldado, né, que ele leva, cada soldado leva aquela mochila grande, né, para a guerra, que tem os suprimentos e tal. O outro soldado não pode levar a mochila, porque aquela mochila é muito grande. Então é outra carga que não pode ser compartilhada. Entenderam? Então essa é a diferença, tá? Agora nós vamos entender então o que Paulo está dizendo ali. Levai as cargas, ou seja, aquilo que se pode compartilhar, né, uns dos outros. Assim cumprireis a lei de Cristo. Você pode pensar agora, irmãos, qual pessoa que você pode agora na tua mente pensar que talvez precisa que você ajude a pagar uma conta de luz dessa pessoa, pagar um gás para essa pessoa, uma sacola de alimentação, roupas, ajude que cuide de alguns filhos dessa pessoa um pouco,
faça uma faxina na casa dessa pessoa. Lave o carro dessa pessoa. Corte a grama dessa pessoa. São cargas que as pessoas têm que às vezes elas não conseguem fazer. Então, Paulo está dizendo, levai as cargas uns dos outros. Essa coisa de, não, minha vida já é difícil, eu não posso ficar ajudando outros. Não, Paulo está dizendo que é para a gente levar as cargas uns dos outros. Porque é ali que a gente cumpre a lei de Cristo. Senão a gente não está cumprindo a lei de Cristo. Então pense em alguém. Eu queria que vocês pensassem em nomes, pessoas que vocês, vizinhos, parentes, que vocês pensam assim, eu poderia aliviar um pouquinho a carga daquela pessoa lá. Porque eu estou vendo que eu não estou fazendo nada por aquelas pessoas. E elas estão precisando da minha ajuda. E pode ser pequeno também assim, ó. Pode ir lá fazer alguma coisa. Todo mundo pode fazer alguma coisa, nem que seja levar um pão, né? Nem que seja, fulano, tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Isso a gente tem que fazer. A igreja, ela tem um impacto na sociedade, no bairro que está, quando a igreja faz isso. E a igreja é quem? Nós. Então cada um aqui mora num lugar, né? Se cada um, adventista do sétimo dia, ir nos vizinhos e querer fazer alguma coisa, as pessoas vão sentir falta se um dia essa igreja fechar. Mas se a igreja fechar e a gente não faz nada, nunca vamos sentir falta, nem fez diferença, né? Pense nisso, pense e pratique. Segunda, então, levar as cargas uns dos outros. A primeira, corrigir com brandura, né, irmãos? Pode falar. A segunda, agora que a gente estudou aqui, levar as cargas uns dos outros. O que você pensou aí agora? E qual que é a terceira característica daquele que é espiritual para com o próximo? Verso 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Esse porquê, ele está ligando o verso 2 com o 3. Está explicando. Paulo está passando uma informação. Preciso que vocês consigam prestar atenção, senão fica difícil. Tentem assim se concentrar. Paulo está passando aqui uma instrução no verso 2, não está? Levar as cargas uns dos outros. Agora, no verso 3 ele está falando, porque se alguém, né, julga ser alguma coisa, não sendo nada, ou seja, alguém que não quer seguir essa orientação aqui, que pensa assim, eu já tenho cargo na igreja, né, eu sou professor de escola sabatina, ou eu sou ancião, ou eu sou diretor de mordomia, ou eu sou pastor, ou eu sou, enfim, né, canto na igreja, então deixa para os irmãos assim lá se envolver, né? Eu não vou me envolver, eu já tenho coisas para fazer. Paulo está querendo dizer assim, porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Se eu julgo ser alguém que eu não tenho que me envolver com as pessoas, não tenho que levar as cargas de outras pessoas,